Tá. Muito obrigada. Pronto. Então, queridos, boa noite para o nosso encontro, nosso estudo. Sejam bem-vindos, quem já chegou e quem estiver chegando. Então, vamos ganhar tempo, porque hoje a gente vai concluir o capítulo 11 e eu queria ver se a gente conseguia ver ainda, além do conteúdo do finalzinho do capítulo 11, eu tenho mais 3 textos que eu queria que a gente passasse aqui. E aí, hoje, a gente vai finalizar. Então, vou fazer até uma meditação mais curta, só para a gente acalmar, aquietar, para a gente seguir, para a gente concluir hoje. Tá bom? Então tá. Então eu vou fechar os microfones, qualquer coisa vocês escrevam no chat, e aí a gente começa as preces. Então, permita então que a sua mente, a sua consciência fique completamente aqui agora, no presente. Vamos nos conectar com a nossa motivação, inspirados pela imagem de Guru Rinpoche, que representa toda a linhagem dos Budas, e essa tradição do budismo tibetano, a tradição Nyingma, que chegou até nós, através dos nossos lamas, como a Santa e Lama Langola. Assim. Então, a gente se lembra, né, que a gente está nesse caminho para realmente descortinar a nossa verdadeira natureza, que a gente possa aproveitar a nossa vida humana preciosa, a gente possa entender que tudo, apesar de nós termos todas as condições para praticar, as condições são impermanentes, nossa vida também é impermanente, que a gente possa não perder tempo. A gente lembra também que todos os fenômenos, eles são surgidos, né, dependentemente de causas e condições, então a gente não tem controle sobre as nossas experiências, então que a gente possa gerar um cuidado com o nosso movimento no mundo, para que a gente possa manter a nossa vida humana preciosa, as condições, que a gente possa né, cuidar do nosso corpo, das nossas situações, para a gente não abreviar a nossa vida. Então, as nossas ações são muito importantes, né? Então, ver as causas e condições, a interdependência é muito importante, vai nos conduzir no próprio caminho, né? No samsara, é importante para a gente, nossa vida no samsara, assim, no dia a dia, no cotidiano, mas também para o caminho, né? A gente gerar as causas e condições do próprio caminho, né? E a gente entender, principalmente, né, a natureza do sofrimento, que é o ponto, né? A gente entender que os sofrimentos, a gente está experienciando um sofrimento que é totalmente desnecessário, que a gente vai estar reconhecendo que esse sofrimento vem de um engano de percepção. E é exatamente aí que o budismo funciona, assim, de descortinar a sabedoria que reconhece, que remove os obstáculos todos para o reconhecimento da nossa verdadeira natureza. Então, é com essa motivação que a gente pratica, que a gente está aqui agora, se reunindo juntos, né, para estudarmos juntos, praticarmos juntos, nos ajudarmos nesse caminho. E aí a gente, então, inspirados por Guru Rinpoche, por os nossos lamas, a gente, então, vai tomar refúgio, né, nas 3 joias, naquilo que vai nos ajudar no caminho, o Buda como nosso guia, o Dharma como nosso caminho, né, como nossa prática, e a Sangha como os companheiros que vão nos ajudar nisso. Então, a Sangha dos seres, dos nossos mestres realizados, os vidyadharas que estão, né, que a gente pode ter em contato diretamente, mas através dos textos, também dos nossos lamas que estão trilhando esse caminho e nos ajudando, pegando a nossa mão, nos ajudando. Com o refúgio nas 3 joias que a gente vai conseguir trilhar esse caminho de transformação verdadeira da nossa mente. E também com o cultivo da bodhicitta, a mente que busca a iluminação para o benefício de todos os seres. Vamos fazer uma vez em português, 2 vezes em tibetano. Namo, no lama, que é a corporificação dos sugatas, da natureza das 3 joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. A gente pode imaginar todos os nossos seres queridos aqui do nosso lado, tomando refúgio conosco. Namo lama deshe dupe
Peku Kunchu Sungiran Zinlam Tadandru Senchenam Chanchu Wardu Kyapsuchi Namo lama deshidu peku conchu sungiran zinlam dadandro dru sem chenam chanchu guadu kyapsuchi. Para o benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberá-lo. Começando conosco mesmo, né? Sem que droa kundontu lama sangedro neni ganla gandu trinleki droa droa damchau sem que droa kundontu lama sangedro neni ganla gandu trinleki droa droa damchau. Então a gente evoca o Guru Rinpoche, uma prece das 7 linhas, para que ele possa nos conceder as bênçãos que a gente possa realizar a inseparatividade da nossa mente, nosso corpo fala em mente, com a mente do Guru Rinpoche, dos nossos mestres e de todos os Budas. A gente possa realizar os 3 kayas. Então a gente pode imaginar que a cada vez que a gente entoar a prece, vamos fazer 3 vezes em tibetano, a gente está recebendo as 3 iniciações, a iniciação de corpo, onde a gente recebe as bênçãos da testa de Guru Rinpoche diretamente para a nossa testa, do ombro branco, purificando todos os obscurecimentos do nosso corpo, de um A vermelho na garganta de Guru Rinpoche. Na segunda vez que a gente fizer a prece, a gente pode imaginar que está recebendo as bênçãos da sabedoria através dessa luz vermelha, né, que emana do A na garganta de Guru Rinpoche diretamente para a nossa garganta, purificando a nossa fala. E de um rum índigo, azul índigo no coração de Guru Rinpoche, um fluxo de luz azul diretamente para o nosso coração, purificando todos os obstáculos da nossa mente. Again yugi no jansam pema gesadum pulam yasen chagi nyudru ne pema june chisudram kudu kandru mampeko kiki jesu dadru ki Jingi loptir sheksu so Guru Pema Siji again jansam Pema Gesa Dompulam Yasen Chagi Nudru Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampe Kur Kiki Jesu Dadru Kim Jinge Loptir Sheksu So Guru Pema Siji again Yugi Nujansam Pema Gesa Dompulam Yasin Chagi Nudru Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampe Kur Kiki Jesu Dadru Kim Jingi Loptir Sheksu So Guru Pema Siji Então a gente recebe também agora as 4 iniciações, a 4ª iniciação, que é a gente simultaneamente imaginar que dos 3 pontos de Guru Rinpoche,
A gente recebe as 3 luzes, branca, vermelha e azul escuro, diretamente para os nossos 3 pontos. E a gente purifica, recebe as bênçãos que purificam os nossos obscurecimentos mais sutis. Então a gente convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça, olhando na mesma direção que nós. Ele se dissolve em luz, desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. Nós recebemos as bênçãos, onde a gente vê a inseparatividade de nossa mente com a mente do Guru e de todos os Budas. E a gente pode imaginar que no nosso coração, Guru Rinpoche, no nosso coração irradia 5 cores para todos os ambientes, em todas as direções. A gente purifica todo o nosso ambiente. Então, com essas bênçãos dessa prática de Guru Yoga rápida, a gente então pratica um pouco de shamatha, para aquietar o nosso corpo, a nossa fala e a nossa mente. Então, deixa que tua consciência se conecte com todo o campo sensorial do corpo. Primeiro estabelecendo o corpo em seu estado natural, relaxado, quieto e vigilante. Deixa que a consciência ilumine tudo, o campo sensorial do corpo, desde o topo da cabeça até a base. Relaxando as tensões que a gente encontrar no corpo. Permitindo que assim, relaxado, o corpo se aquiete, mas mantenha a vigilância. Coluna ereta, mas relaxada. Os ombros relaxados, peito aberto. E aí, com o corpo assim, é fácil a gente manter a nossa respiração no seu ritmo natural, ajudando a estabelecer a fala no seu estado natural, silêncio. Silêncio externo, que é fácil, mas o silêncio interno, uma vez que a gente deixa que a nossa consciência acompanhe o movimento da respiração, deixando que a respiração siga o seu ritmo natural, e esse fluxo da respiração vai também acalmando o nosso corpo de energia. Aproveita cada expiração para soltar as tensões do corpo e também soltar as preocupações, deixar que a sua atenção repouse por alguns instantes apenas acompanhando o ritmo da respiração. Inspirando, sabendo que está inspirando. Expirando, sabendo que está expirando. Aí, com o corpo relaxado, seu estado natural, e respiração no seu ritmo natural. Então, agora a gente
Volta a nossa consciência, a nossa atenção para o nosso campo da mente. Deixa que a mente fique completamente presente, relaxada, aberta, aqui e agora, e clara, vívida. Encontramos nesse espaço, nessa dimensão mais sutil, a quietude da consciência, que está sempre presente, que ilumina o corpo, que ilumina a respiração, que ilumina agora o espaço da mente, que ilumina os fenômenos externos, sons, formas, cheiros. Essa é a consciência. Permanecemos por alguns instantes, reconhecendo a quietude da consciência, em meio aos movimentos que surgirem na mente ou das aparências externas. Mas repousamos nessa abertura do momento presente. Então, queridos, só para a gente aquietar um pouquinho, para a gente então começar o nosso estudo hoje. Então, tudo bem com vocês? Podemos iniciar o capítulo? Então, tá. Eu vou desmutar, deixar aqui abertos os microfones, qualquer coisa vocês levantam a mãozinha e a gente conversa, tá bom? Então, tá, deixa eu começar compartilhando o livro. Então, tá. Nós estamos, então, no capítulo 11, né, das 4 aplicações da atenção plena, que seria a etapa dentro do nosso treinamento, né, da quarta nobre verdade, né? Nós vimos, ao longo do estudo do livro, nós passamos pelas 4 nobres verdades. A verdade do sofrimento, a verdade das causas do sofrimento, que é o não reconhecimento da nossa verdadeira natureza e toda a confusão que surge daí, a delusão, o autocentramento, as aflições mentais e toda a história aí do samsara. Aí vimos a terceira nobre verdade, que é a possibilidade de cessação do sofrimento, que aí a gente viu que a nossa natureza ela não está maculada por essa confusão. Então, a natureza última, a consciência primordial, ela não está maculada. Então, a gente apenas é possível, uma vez que a gente remova essas camadas de confusão, a nossa consciência está presente, é a partir dela que tudo surge, na verdade. Até a própria confusão surge da própria consciência primordial, que é a natureza luminosa da nossa consciência primordial, que constrói as realidades. Então, essa é a terceira nova verdade. E a quarta nova verdade é o caminho para a gente trilhar. E a gente viu que o nobre caminho de 8 passos, nos ajuda a remover toda a confusão para a gente reconhecer aquilo que já está, que é a nossa base. Ele pode ser descrito com os 8 passos do nobre caminho, mas também como os 3 treinamentos. Treinamento em ética, em concentração e em sabedoria. E aí nós vimos, né, um capítulo sobre ética, a importância da gente cuidar, de não gerar ações não virtuosas, né, procurar praticar a virtude
e trazer benefício, porque essa é a base do nosso movimento, né? A nossa mente, ela não está separada do nosso movimento, né? A nossa mente, a nosso corpo e a nossa energia, está tudo interligado, e o nosso movimento no mundo, nossa experiência de mundo está tudo interligado. Então, a ética é a base, é a fundação do caminho. A gente nunca vai, não vai perder, né? Então, a gente vai cuidar, porque no início a gente vai ser uma certa, a gente vai usar uma certa disciplina, um certo esforço, mas com o processo de descortinar nossa verdadeira natureza, todas as qualidades que a gente cultiva no processo, né, mais gradual, elas vão surgir naturalmente, espontaneamente. Então, a gente vai manifestar essa dimensão de ética naturalmente. Mas, enquanto caminho, é importante a gente usar a disciplina, usar os antídotos, usar os meios hábeis para a gente cuidar das nossas relações, cuidar do nosso movimento, porque senão a gente vai obstaculizar as etapas seguintes, que será o cultivo da nossa mente, da atenção, e aí para poder a gente aplicar a atenção, para a gente olhar a realidade como ela é de forma profunda. Se a gente está gerando muita confusão, a gente não consegue aquietar nossa mente e muito menos ver a realidade. A gente vai só criar, na verdade, mais nuvens, né, para que encobrem a natureza última, que seria representada assim pela lua, pelo sol no céu, né? Então, aí a gente está aqui vendo exatamente a etapa de sabedoria. O Lama trouxe para nós aqui, né, as práticas das 4 aplicações da atenção plena como uma ferramenta que a gente pode usar nessa etapa. Ele está trazendo aqui, até agora, quando a gente terminar esse capítulo, ele está trazendo todo o Dharma da perspectiva do caminho Hinayana. Então, depois, na próxima encontro, até vou mostrar o mapinha de novo para a gente se lembrar, porque a gente vai começar, ele vai falar um pouco agora do caminho Mahayana no próximo capítulo, né, os diversos veículos, né? Então, aqui nós estamos dentro do veículo Shravaka, do veículo Hinayana, onde a gente vai buscar, inicialmente, a gente nos livrar do sofrimento, atingir um estado de calma, quietude, de paz, o nirvana, que é um caminho meio individual, assim, né? O caminho Mahayana, ele é mais amplo, né? E vem as práticas bodhisattva mesmo, então a gente vai incluir todos os seres, aí vem Shantideva, todo aquele processo. Mas aqui ele está trazendo dentro da perspectiva hinayana, de nós, indivíduos, querendo atingir, nos livrar do sofrimento e atingir uma condição de paz, né, duradoura. Então, aí essas 4 aplicações da atenção plena é uma ferramenta, né? A gente vê que uma vez que a gente tem uma mente, que a gente tem uma conduta cuidadosa, que aí a gente melhora as nossas condições, nossas relações, para a gente poder praticar, a gente já cultivou, né, está cultivando a atenção na nossa mente, uma mente que é calma, que se aquieta, que não é arrastada pelas aparências internas e externas. Aí essa mente que está agora como um microscópio, né, está agora bem posicionado, com a lente bem afiada, é a mente agora que vai poder ver, ser aplicada para olhar de forma profunda, que são as práticas de Vipassana. Então, aí a gente viu que a gente pode usar essas 4 aplicações de atenção plena para investigar o corpo, investigar os sentimentos, investigar a mente, né, as percepções mentais, e, enfim, investigar todos os fenômenos, os dharmas, que são as interrelações. Então, a gente viu essas 4 etapas, né, assim, sucintamente, eu estou trazendo também um pouco dos ensinamentos do Lama Alan Wallace, lá do Felicidade Genuína, que ele tem, né, também traz essas práticas lá mais explicadinhas, mas agora a gente vai concluir aqui, né, a gente vai ler, então, essa etapazinha do que a gente não tinha lido ainda do budismo tibetano, né, do livro Budismo Tibetano, sobre a atenção plena aos fenômenos, né, então ele vai fazer meio que um resumo, e falar da importância, né, de que, na verdade, o que a gente está buscando com a investigação inicial é ver a natureza da realidade, que a gente lembra que a gente encontrou, a gente vai olhar, a gente viu no último encontro, né, que a gente, normalmente, por ignorância e por delusão, a gente vai de encontro à natureza da realidade. Aquilo que é impermanente, a gente vê como permanente. Aquilo que é insatisfatório, a gente vê como satisfatório, como fonte de felicidade. E aquilo que é, por natureza, não existente inerentemente, a gente tende a ver como algo real, existente, sólido, né? Então, essa a gente vai descortinar com essas práticas de Vipassana, primeiramente, essas 3 realidades, assim, para depois a gente poder aprofundar mais e mais e mais nas práticas de Vipassana, que está mais ligada ao caminho do Mahayana e o caminho do Vajrayana.
Daí a gente chegar na nossa base, reconhecer a consciência primordial, ter condição de reconhecer essa consciência primordial, porque a gente precisa, primeiro, sutilizar essa nossa mente grosseira, que está operando, né, no sistema operacional muito rudimentar, né? A gente vai ter que fazer um upgrade dessa mente, né? Não só através da prática, mas também através usando a nossa inteligência, investigando, estudando, questionando. Então, a gente vai usar sempre esses dois tipos de meditação analítica e a meditação silenciosa, né? Não conceitual. Então, a gente vai usar esses dois caminhos, porque a nossa mente é muito hábil para criar barreiras, caixinhas, né? Visões estreitas de mundo, né? Então, a gente tem que ter um pouco de paciência com esse processo que está instalado em nós, né? Está instalado em nós nesta vida. Todo mundo aqui é maduro, então a gente já usou bastante esse processo nessa vida e em vidas anteriores, né? Então, a gente tem paciência. Então, vamos lá, o que o Lama diz aqui, então, finalmente, sobre essa última etapa, que a gente já viu no encontro anterior, mas a gente vai ver agora o texto que está no livro Budismo Tibetano, que a gente não tinha visto. Então, atenção plena aos fenômenos. Então, a mais sutil dessas práticas, né, que a gente viu, atenção ao corpo, atenção aos sentimentos e atenção à mente, então, a mais sutil dessas práticas, atenção plena aos fenômenos, engloba tudo o que discutimos acima. Esses outros três domínios dessa prática. Nós prosseguimos do grosseiro, no caso o corpo, para o sutil, ou seja, da atenção plena ao corpo para a atenção plena aos sentimentos, e depois para a atenção plena aos estados mentais, que é mais sutil ainda. Então, o corpo é nossa dimensão mais grosseira, e veja que essas 4 aplicações da atenção plena estão ligadas muito à nossa experiência de mundo, assim, a nossa experiência desse senso de eu, o praticante. Então, a gente se sente como sendo o corpo, a gente se sente como sendo os nossos sentimentos, nossas emoções, e a gente se sente como sendo a nossa mente, os nossos pensamentos, nossas ideias, nossa visão de mundo, a gente se sente também como sendo isso, e a gente não percebe como é que tudo isso se interliga, seriam os fenômenos todos, né? A interligação. Então, em cada uma dessas práticas anteriores, né, a atenção plena ao corpo, a atenção plena aos sentimentos, a atenção plena aos estados mentais, aquilo que surge na mente, em cada uma dessas práticas, enfatizamos a inspeção atenta, a aplicação direta da atenção plena com relação ao tema com o qual iniciamos. Quando ele falou lá na primeira prática do corpo, ele já traz esse tema. Qual foi o tema? Ele vai dizer aqui. Esse tema, você deve recordar, é a existência ou a inexistência de um eu substancial, um ego, que possa ser encontrado dentro do corpo, nos sentimentos ou na mente. Então, porque a gente precisa primeiro iluminar esse primeiro pressuposto, esse senso de eu, porque todo o nosso sofrimento vem a partir do que acontece comigo, né? O que acontece comigo. Então, o ensinamento do Buda, primeiro, é para você olhar a natureza desse eu, busca esse eu. Então, nos ensinamentos do Prajnaparamita, por exemplo, do Sutra do Coração, a primeira coisa que a gente vai avaliar são os 5 skandhas. A natureza dos 5 skandhas, os 5 skandhas são, a gente vai ver aqui no textinho que eu vou recortar, não os 5 skandhas como um todo, mas um deles que a gente vai olhar, é uma divisão, uma classificação para a gente poder investigar como é que esse senso de eu se estrutura. Esse senso de eu se estrutura com o corpo, que ele vai chamar de forma, né? Forma é o corpo, com os sentimentos, sensação, com as percepções e com a formação mental, ou seja, como é que a nossa mente, como a gente se engaja com a experiência de mundo e o que surge daí, que são as designações, os rótulos, né? Que aí vem a experiência da mente operando, e a consciência dual. Então, os 5 skandhas é como se fosse a nossa experiência de eu. A gente vai dar uma olhadinha depois aqui na última parte. Então, nessas 4 aplicações da atenção plena, é como se ele estivesse fazendo essa etapa do Prajnaparamita um pouco, olhando a natureza da forma, da sensação
e da mente, né? Da percepção e formação mental aí. Seria essa etapa da mente. E depois tem a consciência ainda, que aí ele não traz aqui nessa prática, mas hoje a gente vai dar uma olhadinha nessa parte da consciência. Que aí parece que fica ainda lá no tá, não sou o corpo, porque o corpo está mudando, mas também não é o sentimento que muda, mas também não é a mente que muda, mas tem alguma coisa lá no pano de fundo. Pode ser que seja a consciência, né? Tem um eu, tem um algo estável. Então, a gente ainda tem... Aí a gente vai iluminar um pouquinho essa consciência, porque o Lama vai tocar um pouco aqui rapidamente, mas o Kempo de Sutrigantha dá uma olhadinha mais profunda. A gente vai dar uma olhadinha tá nessa coisa, então, que não é nem o corpo, nem o sentimento, nem a mente, mas tá lá por trás, assim, essa alma, sei lá o que seria, né? Então, tá. Então, ele vai dizer. Então, a gente, em cada uma dessas práticas, a gente foi olhar esse tema, que é a gente ver né, que é a existência ou inexistência de um eu substancial, um ego, que possa ser encontrado dentro do corpo, dos sentimentos ou na mente. Lembra que essa é a etapa do caminho ainda Shravaka, caminho Hinayana. A gente está olhando primeiro nossa situação. Depois a gente vai, no caminho Mahayana, o olhar da investigação se abre para todos os fenômenos, todos os seres. A gente vai ver a vacuidade não só do eu, mas dos fenômenos. E aí é um aprofundamento do reconhecimento da vacuidade. Começamos, então, com o corpo, buscando ver se há um ego substancial, um eu, escondido em algum lugar. Não encontramos. Em seguida, nem aqueles que acham que está dentro do cérebro, que, né, enfim, né, ou pelo menos é o cérebro, né, assim, o cérebro acabou o ser, assim, né, morreu, não, o Lama debate bastante isso, né, a gente não encontra um eu no corpo, dentro da cabeça, né, enfim. Em seguida, passamos para os sentimentos, porque tendemos a nos identificar com eles, no mínimo, tão fortemente como o corpo. Então, a gente é importante a gente começar a olhar. E um dos textos que eu vou trazer é uma prática que eu disse a vocês, né, que eu queria trazer no final desse capítulo, que vai nos ajudar um pouquinho, assim, bem interessante. Como aplicar esses 4 pensamentos, assim, no nosso dia a dia, assim, numa situação, né? Então, ele vai dizer, então, aí também a gente tem que olhamos os sentimentos, porque tendemos a nos identificar com os sentimentos, com as nossas emoções, né? Enquanto inspecionávamos os sentimentos, no momento a momento, as perguntas eram praticamente as mesmas. Existe um eu aí dentro dessa emoção, dentro da raiva, né? Existe um agente, existe uma entidade que sente, separada dos próprios sentimentos? Investigamos, e tudo que vimos foram meros eventos, que surgiam e passavam. A inspeção da terceira fase, a atenção plena aplicada à mente, produz também um resultado similar. Ao dirigirmos a atenção para a natureza da própria mente, aos eventos mentais e a mente com as suas distorções, encontramos a mesma coisa, ou seja, eventos mentais surgindo e se dissolvendo. Até mesmo a própria consciência surge e cessa, sem qualquer identidade pessoal. A consciência não tem identidade intrínseca, é apenas consciência. E as distorções mentais também não têm identidade, são apenas distorções mentais. Então, eu vou pedir para vocês terem só um pouquinho de paciência, que depois a gente vai dar uma olhadinha nesse tema aqui da consciência, tá? Porque a gente pode dizer assim, então nada, vai ser um niilismo, assim, a gente atravessar isso tudo, a gente vai encontrar o quê? O que é essa consciência primordial? Que experiência é essa, né? Assim, né? Então, é porque aqui a gente está falando também de um nível de consciência consciência condicionada. A consciência que a gente opera, a consciência mental e a consciência substrato são consciências condicionadas, ainda pela dualidade. A consciência substrato tá condicionada pela dualidade e a consciência mental ela está identificada com o eu. Ainda isso não vê a dualidade, mas ela se constrói como sendo alguém, uma personalidade, né, homem, mulher, assim, assado. Então, a consciência mental. Então, a gente está operando com consciências condicionadas. Essas consciências também, na consciência também não tem um eu. Nesse momento, um observador crítico poderia protestar, dizendo, se quiser encontrar a si mesmo, investigue quem está fazendo a busca. É inútil procurar uma lanterna em uma sala escura
como breu, usando a própria lanterna. Você não vai encontrar, né? A lanterna não ilumina a si mesma, né? Então, vai só iluminar, eu não vejo a lanterna. Né? Da mesma forma, o fato de não se conseguir encontrar o eu no corpo, nos sentimentos ou na mente, não significa que ele não está lá. O Lama está trazendo uma coisa que a gente poderia pensar, né? Você poderia ser um crítico, um observador bem crítico e protestar para essa afirmação que ele fez ali, né, de que não tem um eu na consciência, né, nem no corpo, nem nos sentimentos, nem na mente. E aí ele está dizendo aqui, você poderia protestar. Tá? Se você quiser encontrar a si mesmo, investigue quem está fazendo a busca. Né? Aí ele vai dizer, o fato de não conseguir encontrar o eu no corpo, nos sentimentos ou na mente, não significa que ele não está lá. Existe um eu, e esse eu é que está fazendo a busca e a meditação. Então, alguém pode pensar que tem um eu, que essa consciência tem uma coisa que é um eu, sutil, mas que é um eu. Né? Aí o budismo responde a isso afirmando que, embora tenhamos nascido com uma noção natural e não aprendida de um eu intrínseco, lembrem, quando a gente fala assim, a gente nasceu, quando a gente nasce é porque a gente já está falando da mente incorporada, né? A consciência que saiu do estado, digamos assim, não configurado, que é a consciência substrato, e que, por um processo kármico, fez surgir esse ser que a gente está aqui agora, como a gente está aqui agora, ser humano, homem, mulher, seja o que for, operando com essa mente agora individualizada e incorporada, né? E aí, quando a gente nasce com esse corpo aqui humano, a gente já nasce com, ele vai dizer aqui, né? Com um senso inato de ser, um senso inato de eu, que é essa ignorância que já vem, que está operando já desde a consciência substrato, que a dualidade já está operando desde a consciência substrato. Por isso que a consciência substrato não é a consciência primordial ainda, porque tem dualidade operando, que é que faz a gente já surgir com um sentimento de separação, assim, de autoproteção. Pega um bebê que acabou de nascer e né, machuca ele vai chorar. Uma aranhazinha que você tocar, ela vai se contrair. Então, é como se a gente tem uma autoproteção natural, é um senso de eu inato que a gente vem, que já está operando com a consciência substrata, essa dualidade. E aí, com a nossa atuação dessa mente no corpo, a gente consolida, né, com a delusão, a gente consolida, a gente tem a ignorância ativa, né, que é essa consolidação dessa separação, né, por as nossas fixações, né, ao corpo, à mente, aos estados mentais, enfim, as coisas, o ambiente, enfim. Ele vai dizer, então, o budismo responde a isso afirmando que, embora tenhamos nascido com uma noção natural e não aprendida de um eu intrínseco, não significa que esse eu realmente exista. Nós tendemos a pensar, eu quero, logo eu existo. Eu planejo, logo eu existo. Eu medito, logo eu existo. Né? Brincando um pouco com o que Descartes falou um pouco. Né? Então, essa sensação de que as coisas fluem de mim, que os pensamentos fluem de mim, está associada a essa noção inata de identidade pessoal, que já está operando, porque a gente já surge da própria consciência substrata. A gente já vem com essa identidade inata, assim, com esse senso de separação, de ser um alguém, que não está ainda claro, mas um alguém. Aí, quando a gente começa a operar no mundo, essa identidade se conforma, né? Ganha características, assim, né? Ganha cor, né? Porque a gente vai se construindo, né? Brasileiro, assim, homem, mulher, com essa cultura, com esses valores, a gente vai construindo mais e mais essa identidade. Mas a gente já tem um senso de eu, assim, natural, inato, que eles chamam, né? Um senso de eu inato e tem o construído pelo nosso movimento, pela educação, pela cultura, né? Então ele vai dizer, olhamos para alguém, então a gente já vem essa sensação de que as coisas fluem de mim, que os pensamentos fluem de mim, está associada a essa noção inata de identidade pessoal. Olhamos para alguém que é repugnante e, de alguma forma, sentimos que é a própria pessoa que está jorrando repugnância.
A gente acha que é aquilo da mesma forma que a gente acha que tudo que a gente manifesta somos nós, a gente acha que tudo que o outro manifesta é aquela pessoa, né? É o outro, é aquele ser. Sentimos que existe uma fonte de todas as qualidades com as quais identificamos determinada pessoa, e que a fonte é a pessoa por trás da cena, o ego, o eu que está no comando. Temos um senso inato de que há um eu autônomo no controle. Acreditamos que esse eu, até quando a gente começa a ouvir isso, pode dar um embrulho no estômago, assim, um pouco, assim, né? Porque a gente fica meio desconfortável, assim, já ficando desconfortável, assim, quando a gente começa a ouvir isso, assim, né? Então, temos um senso inato de que há um eu autônomo no controle. Acreditamos que esse eu é quem está dando coerência às coisas e que faz de qualquer um de nós um ser humano. E sem esse eu, pode-se pensar, tudo desmoronaria e não restaria pessoa alguma, como se, né, sobrasse nada, fosse uma experiência assim, meio niilista, assim. Porque a gente não tem como, com essa nossa mente, com esses nossos pressupostos, com esse senso de eu operando desde a consciência substrato, a gente está preso a essa separação, entende? Que a gente vai ter que, só vai romper realmente quando a gente atravessar a mente grosseira, a consciência substrato e acessar a consciência primordial. Quando a gente acessar a consciência primordial, é que a gente vai estar liberando a dualidade, que é nosso obscurecimento mais sutil, é a gente atravessar a dualidade. Aí a gente vai estar repousando na nossa verdadeira natureza, que é essa consciência pura, que é prística. A gente não consegue nem... Os mestres têm maior dificuldade de falar dela, né? Porque os referenciais que nós temos são todos a partir da dualidade. Todos a partir da dualidade. Vamos parar um pouquinho aqui, rapidinho. Sim, Paulo ou Ana. Flori, não sei se algum lama ou esses Rinpoche, existe alguém que consiga atuar na vida a partir da consciência primordial, assim, ou necessariamente todos nós atuando na vida temos, não sei, existe a possibilidade de atuar? Na verdade, nós estamos aqui agora atuando com a consciência primordial, ela está presente o tempo todo, nós não estamos reconhecendo ela. Mas os seres que conseguem, por exemplo, o Buda Shakyamuni, por exemplo, Dalai Lama, com certeza é um ser realizado. Então, a pessoa que realiza essa consciência, ela não desaparece. Externamente, tudo permanece igual. Só que o problema agora é que ela olha a realidade de um outro lugar, como se tivesse despertado no sonho. Entende? Mas o sonho continua operando. Não vai sumir, o corpo não vai sumir. Pode até, se uma mente muito profunda e por compaixão, achar que essa configuração não tem mais sentido naquele momento, como se diz que aconteceu com o Guru Rinpoche, ele dissolveu o corpo dele de arco-íris em vida. Ele atingiu o corpo de arco-íris em vida, porque ele viu que ali tinha acabado o processo dele naquele momento, e ele ia agora para os infernos canibais, para ajudar os seres em outro momento, em outra situação. Ele só fez isso por compaixão. Ele estava por compaixão e se dissolveu por compaixão. Mas isso é uma coisa assim, né, fantástica para nós, assim, né? Mas atingir a liberação não é sumir. É essa sensação que a gente tem, que parece que a existência vai cessar. Não. Nós vamos, ao contrário, seres lúcidos, eles são seres que os olhos brilham, que eles se manifestam com total pureza, com total poder, né? Não são, e eles podem se manifestar de N formas, seja um grande rei, um Buda maravilhoso que chegava e andava por toda a Índia e dava ensinamentos para todas as classes sociais na época e tudo, ou pode ser um mendigo, como era o mestre de Tilopa, Naropa, Tilopa, que era um mendigo. Então, não tem uma forma. A forma que o ponto é manifestar compaixão para ajudar os seres. E os mestres, os seres iluminados vão usar qualquer forma, qualquer meio para fazer isso. Mas como é que... Jesus Cristo era um carpinteiro. E ele atuou como um ser comum, que ninguém reconhecia ele como um ser iluminado. Por isso ele foi crucificado, inclusive, né? Assim, porque ele não tinha... A gente trabalha com muitos estereótipos.
do que é ser santo, do que é ser iluminado, do que é isso, do que é aquilo. Os seres iluminados são seres que veem a realidade como ela é e ajudam os seres a sair da confusão. É só isso, assim. Para isso, eles vão usar tudo que for Mas útil. eles continuam, por exemplo, vamos dizer, o Dalai Lama continua falando, eu como eu sou o Dalai Lama. Sim! Não tem problema nenhum usar essas palavras eu. Ele fala eu sou o Dalai Lama, mas ele sabe que ele não é o Dalai Lama ali, como a gente pensa que é, entende? Ele usa para se comunicar. Tranquilo, você vai usar. Então, aparentemente, tudo vai ficar normalíssimo. Só que o ser está operando com a mente completamente diferente. E aí, esse é o ponto. Esse é o ponto. Ele vai usar a palavra, vai fazer... Como o Buda andou, conversou... ele é assim. Vocês aí vão ver os nossos mestres, né, mais próximos, assim. Dalai Lama trabalha incansavelmente, faz tudo. Agora é internauta ali, dando os ensinamentos tudo na internet, tudo, então, ligados com todos os cientistas, com contemplativos do mundo inteiro, fazendo conferências toda semana, assim. Então, você é super ativo. Lama Santem, um ser comum. Você olha para o Lama Santem e vê um ser comum. Pai de filhos, casado, mestre, amigo. Entende? Então, ao contrário, você se torna mais natural, você expressa naturalmente todas as suas qualidades humanas, mas não para se autoafirmar, por fixação, por identificação, apenas para trazer benefício. Apenas para trazer benefício. Para usar todas as linguagens, vai se manifestar de N formas. A gente pode ficar, inclusive, chocado, assim. Tem mestres que já chocaram, assim, né? Porque eles são muito livres e criativos. Eles vão fazer aquilo que é necessário fazer para ajudar. Entende? Tá certo. Obrigada. Tá bom, vamos lá voltar para o texto aqui. O Lama estava falando isso aqui, né? Que temos um senso inato de que há um eu autônomo no controle, acreditamos que esse eu é quem está dando coerência às coisas e que faz de qualquer um de nós um ser humano. E sem esse eu, pode-se pensar, tudo desmoronaria e não restaria pessoa alguma. Isso pode ser verificado não pela busca do eu, mas observando as interações entre corpo, sentimentos, estados mentais e outros fenômenos, o que essa prática nos ajuda a fazer. A gente olhar como é que isso tudo funciona. Né? Eu não sou o corpo, mas o corpo está dentro desse processo, não está separado. Eu não sou sentimentos, mas está dentro desse processo. Tudo isso está interligado. Né? Aí é como uma empresa onde os trabalhadores foram informados de que a fábrica iria fechar se não houvesse um dono na supervisão. O trabalhador poderia acreditar nisso até que começasse a analisar as conexões individuais. Nós, por exemplo, a gente acha que se não tiver um dono, um eu aqui, não funciona, mas a gente olhou, não tem um eu no corpo, e aí o corpo funciona, tem uma inteligência aqui maravilhosa. Eu não comando, parte da inteligência do nosso corpo, inclusive, a gente nem tem controle sobre ela. O coração, sobre os nossos sistemas, não tem controle nenhum sobre eles. Funcionam, é um processo aqui, um processo de inteligências kármicas aqui funcionando. Aí os sentimentos, a mente, né? Então, nada disso a gente não tem controle sobre os sentimentos, não tem controle sobre a mente, completamente. E funciona. Então, aí ele vai dizer, o trabalhador pode começar a acreditar nisso, né, de que se não tiver o chefe vai fechar, até que ele comece a analisar as conexões individuais. Então, o trabalhador poderá ver que as inter-relações entre os trabalhadores continuam a funcionar, mesmo sem o dono, e que a empresa continua a operar. Porque a seção tal faz isso, a seção tal faz aquilo, isso aqui interliga com isso, daqui a pouco... Não tem uma pessoa que... Na verdade, não é uma pessoa, o chefe, que faz a empresa funcionar. É um conjunto de processos, né? Da mesma forma, nosso corpo, sentimentos, mente, tudo aqui é um processo interligado aqui. Interligado, né? Isso tudo está, inclusive, isso tudo está interligado. Você vai ver, o nosso corpo já, a gente imaginar as três etapas, né? Da consciência primordial, consciência substrata, consciência mental, e da consciência mental a nossa experiência de mundo, né? Nós temos não somente, mas nós temos um corpo, consciência visual, tátil. Então, é como se tudo isso tivesse interligado e surge inclusive, da própria
da própria consciência primordial. Isso tudo surge da própria consciência primordial. Não tem separação. Não tem algo que está, digamos assim, no comando, né, externo, separado. Então, essa nossa mente que surge grosseiramente, operando com a vida, e faz surgir a experiência de um eu no mundo separado, ela vai operar, enquanto a gente estiver usando essa mente, vai operar, vai surgir causa e consequências, o karma vai operar, mas porque a gente está usando essa mente, na hora que a gente começa a soltar essa mente, começa a usar uma mente muito mais ampla, a nossa experiência muda, nossa experiência de mundo muda, até que a gente aí começa a olhar as coisas com uma forma como a gente ouviu, né? Como uma terra pura, a gente começa a ver diferente, todos os seres são interligados conosco, já não são mais nossos, são separados de nós, até que a gente vê a partir da perspectiva última, que a gente não sabe nem como descrever, porque eu não tive essa experiência. Então, a gente vai ver que isso tudo está interligado, né? Tudo funciona, assim, mas funciona porque tem um aspecto sutil que dá movimento a isso. Enquanto a gente está operando com a mente grosseira em dualidade, a gente vai vivenciar essa experiência de um eu corporado, a dor, o sofrimento da morte, as alegrias ligadas a essa vida. Então, mas é porque a gente está operando com essa premissa, com essa mente dualista. Na hora que a gente começa a ampliar essa perspectiva, aí na hora que a gente, por exemplo, começa a repousar na confiança de que nós não somos isso, esse corpo, né, exatamente, né, e que a nossa consciência flui para outras manifestações, por exemplo, né? Aí o processo da morte já não é mais o processo da morte convencional, é diferente, até que a gente consiga repousar na consciência primordial, que é a consciência do Buda. E aí a gente vai ter uma experiência que a gente não sei nem falar sobre ela, né? Então, que é a experiência que o Buda teve, que é a nossa verdadeira, que é plena de qualidades, naturais, espontâneas. Então, essa é uma experiência realmente... Mas aí a gente tem o que a gente tem agora isso, e tem a possibilidade, a gente vai ver no capítulo seguinte, quer dizer, vai ter um momento que a gente vai ter que usar uma fé, uma confiança nesse processo, assim, porque a gente não vai ter como experimentar ele. Enquanto a gente não soltar essa mente, a gente não vai experimentar ela. E com essa mente a gente não tem como conceber, de fato, assim. Mas aí a gente pode, pela intuição, por todo esse processo, pelos exemplos dos mestres, pelos que eles viram, que eles manifestaram, a gente pode intuir, ter essa fé. E aí a gente trilhar o caminho que vai nos levar a remover os obstáculos que estão nos impedindo de ver isso. É isso, esse é o caminho, né? Mas enquanto a gente está com a gente vai ter essas dúvidas todas, essas perguntas, faz parte, porque a gente quem está fazendo essa pergunta é a mente que está operando nesse lugar mais grosseiro, né? Então, mas é isso mesmo, a gente tem que fazer as perguntas para poder atravessá-las, né? E aí fazer as práticas que vão nos ajudar a encontrar a confiança para olhar a realidade como ela é, assim, interna e externamente. Aí ele vai dizer aqui, os trabalhadores, então, agem em conjunto, gerindo a si mesmos. Como todos esses processos também agem em conjunto, gerindo a si mesmo. Não tem um eu no corpo, nos sentimentos. Quando a mente está estabilizada, é possível abandonar a sensação de um ego controlando o corpo e a mente e passar a usar a atenção para simplesmente testemunhar. Então, aqui é o nosso processo de prática. A gente começa agora tendo possibilidade de olhar a experiência antes de simplesmente fazer as reações habituais, que confirmam esse senso de eu separado, né? Os processos usuais. Então, a gente começa a gerar uma mente que consegue estar diante da experiência e testemunhar primeiro. Então, a gente precisa ganhar essa capacidade na prática de shamatha, aí vai poder usar a vipassana, né? A prática de investigar. Então ele falou, então a gente começa então a usar uma mente mais calma, é possível abandonar a sensação de um ego controlando o corpo e a mente e passar a usar a atenção para simplesmente testemunhar. Dessa maneira, veremos que o comportamento
físico e mental ocorre apenas em relação a outros eventos. Ele não precisa de um eu controlador. Isso a gente vai ter que olhar. Por enquanto, a gente acha que tem um eu, tem um... né? Mas a gente vai ter que olhar. E não é uma coisa que a gente vai ter que acreditar, a gente vai ter que olhar. Se a gente não olhar, a gente não vai atravessar isso. Não tem como a gente atravessar sem olhar. O Buda disse isso, você precisa ver diretamente. Venha e veja. Se une a mim no caminho, mas veja diretamente. Ele pode só nos ajudar a como ver, mas a gente precisa ver. Precisa se abrir para essa experiência. Então, ele vai dizer, todos os elementos do sistema corpo-mente interagem como eventos coerentes, dependentemente relacionados. E, de fato, não há espaço algum para um eu autônomo. A gente não tem domínio sobre o corpo completamente, sobre as nossas emoções completamente, sobre a nossa mente completamente. Então, tem todo um karma funcionando aqui que vai dando, vai sustentando essa experiência, né? E se a gente joga mais combustível de confusão, aí a gente deixa essa experiência muito mais complicada, grosseira, dolorosa, né? Então, a atenção plena abrange uma vasta gama de fenômenos. Então, aqui é o que eu queria parar. Na verdade, eu acho que eu queria parar aqui, para mostrar o texto. Deixa eu ver o que eu marquei. Isso. Então, a gente vai parar aqui, e a gente vou pegar o texto. Alguém levantou a mão? Paulo ou Ana, de novo? Sim? Flori, nesta última frase que você leu, para mim dá a impressão que o livre-arbítrio aí foi sepultado. Não, mas não. Mas aqui é um eu autônomo dentro dessa configuração corpo-mente grosseiros. Dentro dessa configuração corpo-mente grosseiros. Ok. Lembra que nós estamos no nível grosseiro de experiência. Tá? Então, no nível grosseiro de experiência, muitos dos processos são independentes da... Automático, ação e reação. São automáticos, né? Então, eu queria dar uma olhadinha agora, aqui no texto do Khenpo Tsuntrigancho, que ele vai falar um pouco sobre essa dimensão, essa experiência da consciência. Eu falei a vocês, deixa eu pegar aqui. Então, nesse livro dele, que é As Fases da Meditação sobre a Natureza do Vazio, da editora Bodhisattva, então, Fases da Meditação sobre a Natureza do Vazio, a primeira fase essa é a fase de Shiravaka, essa é a fase do caminho do ouvinte, onde a gente vai olhar a vacuidade, né, dos 5 skandhas, desse senso de eu, né, que a gente vai olhar a vacuidade, ele diz assim, de modo a tornar a investigação o mais sistemática possível, os professores budistas organizaram as experiências em um número de categorias possíveis. Uma dessas séries de categorias, tem várias, é chamada dos 5 skandhas. Tem também os 12 ayatanas, tem os 16 datos, são categorias que são usadas para processos de investigação. Então, aqui, nessa abordagem aqui, da primeira escola, assim, da primeira etapa do caminho, que é o caminho Shiravaka, normalmente a gente olha a vacuidade dos 5 skandhas, que é exatamente o ensinamento do Buda no Prajnaparamita. O primeiro ensinamento está ligado a você ver a vacuidade dos 5 skandhas. Então, os quais, literalmente, esses 5 skandhas querem significar as 5 marcas. Eles são chamados marcas porque, observando desapaixonadamente, todas as nossas experiências surgem, momento a momento, como eventos isolados e impessoais. Mas, uma vez que surgem, e quase simultaneamente nós começamos a nos envolver emocionalmente e a criar todo um cenário de um eu contra o mundo ou os outros. Então, todas as nossas experiências surgem, momento a momento, como eventos isolados e impessoais. Isso um pouco que o Lama está trazendo, né, nesse capítulo das 4 aplicações da atenção plena. A gente olha, se a gente for olhar de forma o corpo, o que é o corpo? A gente pensa que é o meu corpo, mas a gente olha o corpo, o que é o corpo, de fato? São apenas sensações táteis, acontecendo e fluindo em fluxo o tempo todo. O que é os sentimentos, né? O que é a forma, né? O que é o corpo, o que é a sensação, o que é a percepção, a formação mental, que isso aqui está tudo dentro da mente, né? E a consciência. Então, tudo são experiências surgindo momento a momento como eventos isolados e impessoais. Mas, uma vez que surgem, e quase simultaneamente,
nós começamos a nos envolver emocionalmente e a criar todo um cenário de um eu. Então, o que torna isso que são aparências no senso de eu? É esse envolvimento emocional que surge, né? A gente se sente como um corpo, se sente como a sensação, se sente como uma percepção, se sente com essa mente que vê, que analisa, que rotula, que julga, e essa ainda tem essa coisa mais sutil que essa consciência, que observa tudo isso, assim, né? Cristina? Está fechado o teu microfone. Eu estava tentando abrir. Ah. Isso aí que você acabou de falar, que quando você se envolve emocionalmente, aí surge o eu. Aí seria por conta da posse, né? Isso. O eu é uma posse. É um rótulo que surge uma identificação, né? Nesse sentido, essa posse é nesse sentido de identificação e depois reificação, como ela falou, né? Fixação, identificação e reificação, aqueles dois termos que a gente viu no último encontro lá, né? Quando ele falou dos fenômenos. A gente tende a identificar e reificar. Entende? A gente não se identifica com a consciência ampla, pura, primordial. A gente se identifica com essa consciência que tem esse corpo, que tem essas sensações, que tem essa mente, que está incorporada aqui. Porque nós estamos operando ainda com todos esses processos, né? Que conformam, dão forma a esse senso de eu, né? Como se tudo fosse meu, né? Existisse Isso. por conta minha. Eu e meu, tudo é eu e meu. Por isso que a gente sofre, porque a gente vai soltar isso. No momento da morte vai ser soltar isso, né? E a gente tem esse medo de soltar isso. A gente está identificado com isso. O processo de despertar é iluminar o que é essa experiência que a gente está tendo aqui agora. É porque na nossa cultura, a gente nem faz essas perguntas. A gente nem faz essas perguntas. Por isso que é muito raro, o Dharma é muito raro. O Dharma do Buda é muito raro e profundo, profundíssimo. Isso porque nós estamos arranhando coisa mais grosseira, mas tem coisa mais profunda, assim. Né? Mas é muito raro, a gente nem faz as perguntas. Então, vamos seguir o que o Kempo vai falar aqui sobre essa questão dessa consciência danadinha, né? Porque a gente não vai dar tempo de ler toda essa parte aqui, dos 5 skandhas. Quem quiser, eu convido. Esse livro é importante ter, porque é pequenininho, tem uma linguagem super didática, é produzido pela editora Bodhisattva. Depois eu boto lá, Fases da Meditação sobre a Natureza do Vazio. Da mesma editora daquele livro da quarta-feira que a gente está estudando com a Giane, Transformando a Diversidade e Felicidade em Caminho, né? Aquele que tem aquele texto. Fases da Meditação sobre a Natureza do Vazio. Vale muito a pena esse livro. Muito a pena. É o nosso assim, o Kempo de Sutra Gyatso é da mesma linhagem da linhagem Kagyu, que é do Mingyur Rinpoche, Dzogchen Polo Rinpoche, ele é o mestre do Dzogchen Polo Rinpoche, ele está vivo ainda, e é muito profundo esse ensinamento aqui. Dá luz, assim, para quem quer compreender a dimensão mais profunda. Essa etapa é o primeiro capítulo, mas são 5 capítulos, ele vai discutir toda a parte filosófica da visão da vacuidade, nas 5 escolas. A Shravaka, Chittamatra, a Madhyamika Svatantrika, a Madhyamika Prasangika e a Shanton. Madhyamika é a Shanton. Então, é a parte filosófica, que é super importante. A Madhyamika os conceitos profundos sobre essa visão da vacuidade, né? Então, aqui, nesse momento, então, a gente vai olhar a vacuidade do senso de eu. A gente viu o corpo, sensação, percepção. Agora, a gente vai olhar essa partezinha da consciência. Só queria ver essa partezinha da consciência aqui com a gente, porque não vai dar tempo de a gente ver tudo. Então, a consciência. Então, a consciência no budismo, que a gente parou aqui, né? Achando que tem essa sensação de que tem um eu por trás, né? Algo sutil que comanda tudo, né? Que a gente pode pensar que é a consciência. E o Lama diz aqui que não é, né? Pode pensar que é a consciência, no último fim é a consciência. Então, consciência no budismo significa um momento de compreensão, cognição. Enquanto pensamos... Claro, aqui é profundo, a gente não vai aprofundar, mas eu queria só trazer para vocês... A gente está, né, aqui dando pinceladas, assim, mas só para a gente ter, pelo menos, essa perspectiva, aí vocês depois olharem e quiserem investigar com mais calma aqui. Tá? Isso aqui são ensinamentos que têm que ser muito calmos, muito profundos, com os mestres realizados, para a gente tirar nossas dúvidas. Mas eu queria só trazer um pouquinho
já para a gente ver que não é um assunto assim tão simples, não vai ser uma coisinha simples assim, para a gente atravessar. Né? Então, consciência no budismo significa um momento de compreensão. Enquanto pensamos sobre os 4 skandhas anteriores, forma, sensação, percepção, formação mental, nós poderíamos sentir que por detrás de todos eles havia um sentido geral de compreensão ou conhecimento. Tem algo que experiencia o corpo, algo que experiencia os sentimentos, algo que experiencia as percepções e as formações mentais, né? Então, essa sensação, né? Nós até poderíamos chamar isso de mente em si mesma, em oposição aos eventos mentais que ocorrem em seu interior. Então, seria assim, o campo da mente que experiencia tudo isso, né? Que a gente vai chamar aqui a própria consciência, né? Seria a consciência de onde permeia tudo, de onde surge tudo. Né? Nós poderíamos sentir que isto é realmente o que chamamos de eu, ou de self. Isso parece ser algo imutável, separado e independente, que simplesmente ocorre na base da nossa experiência e que essa compreensão seria o eu que realiza. O eu, aquele que realiza. Então, vamos examinar essa ideia cuidadosamente. Aqui nós estamos falando, nesse processo aqui, dessa consciência grosseira, tá? Essa consciência grosseira, que está ligada à mente incorporada aqui, né? Nesse corpo, a nossa mente humana, e também ainda persiste na consciência substrata, que é essa mente que não é humana, é uma mente que não configurada, que é a consciência substrata. Ela pode surgir como qualquer coisa, dependendo dos conteúdos kármicos, dos movimentos de energias kármicas. Né? Então, vamos ver. Então, vamos olhar esse senso de que tem um self por trás assim, do corpo, das sensações, da percepção e informação mental. De um modo geral, nós pensamos que a nossa vida ocorre em uma sequência no tempo e no espaço. Há uma sensação de começo e fim, e de que um evento é seguido por outro. Tá? Essa é a noção usual, que a gente vive, né, ligada ao espaço e tempo, né? E a gente tem essa sensação de começo e fim, um evento atrás do outro. Mesmo que alguém, isso como a gente olha para o nosso corpo, a gente vê o envelhecimento, a gente olha para nossos sentimentos, a gente vê eles surgindo e cessando, né? Então eles surgem e cessam, tem tempo, espaço e tempo envolvido. Nossa mente também, pensamentos surgem e cessam. Então, tem o passado, né? Pensamentos que já passaram, o presente, do futuro, enfim, né? Mesmo que alguém não pense exatamente em termos de um momento de experiência contornado por bordas, ainda haverá uma sensação de que esse momento terminará em algum ponto, pois, de outro modo, teria que ser fundido em alguma outra coisa. Então, a gente não teria experiência de momento. Então, ele quer dizer que essa experiência de conhecer da própria consciência também acontece, ela não tem uma continuidade, são pulsos de consciência. Acontece momento a momento, senão a gente não teria a sensação de que agora é diferente de ontem e diferente do que vai acontecer depois. Né? Então, ele vai dizer, mesmo que alguém não pense exatamente em termos de um momento de experiência contornado por bordas, ainda haverá uma sensação de que esse momento terminará em algum ponto, pois, de outro modo, teria que ser fundido em alguma outra coisa. Então, o nosso senso de eu e a nossa experiência são definitivamente limitados pelo tempo e pelo espaço. Então, o meu momento agora é diferente do momento que eu passei há pouco. Né? Mesmo que eu ache que tem por trás um eu aí sutil, ele também está preso, essa sensação está presa no tempo e no espaço. O momento que eu sinto que é agora é diferente do que passou e do que virá. Então, portanto, deveria ser possível dividi-los em menores partes e nos menores momentos de tempo concebíveis. Na abordagem Shiravaka, que é essa primeira abordagem mais grosseira, onde a gente tem a ideia de que nós somos aqui, os fenômenos estão lá, separados, o praticante tenta ter consciência... Vocês estão conseguindo enxergar? Está muito pequeno? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. O praticante... Cadê? Aqui. Na abordagem Shiravaka, então ele diz, portanto, deveria ser possível dividi-los. O nosso senso de eu e nossa experiência são definitivamente limitados pelo tempo e pelo espaço.
Não, a gente não tinha uma sensação de... Não tinha separação, assim. Está tudo fundido, nossa experiência. Portanto, deveria ser possível dividi-los em menores partes e em menores momentos de tempo concebíveis. Na abordagem Shravaka, o praticante tenta ter consciência do menor momento concebível. Nós estamos aqui no reino grosseiro de experiência, tá? Nesse sentido. A abordagem Shravaka, nós estamos no reino grosseiro de experiência, onde tem um eu num mundo separado, experimentando, né? Então, o praticante tenta ter consciência do menor momento concebível da experiência, a fim de ter certeza de que não perdeu nada em sua busca por um eu permanente, separado e independente, que são as três características de que a gente, como a gente sente que a gente é, operando com avidya e com delusão. A gente pensa que nós somos um eu permanente, separado e independente. Separado no sentido assim, único e independente. O que encontramos é que, para cada momento da experiência, há dois aspectos. Se não os tivermos, não podemos dizer que houve uma experiência realmente. Quais são esses dois aspectos? Deve haver algo que é experimentado e algo que experimenta. Se qualquer um desses elementos for perdido, não haverá experiência. Certo? Então, tem um sujeito, algo que experimenta, e tem um objeto, algo que é experimentado. O menor momento de consciência só surge na dependência de um menor momento de consciência que o perceba. Se eu for olhar para a consciência, eu olhei para o corpo, os sentimentos, para a mente, agora eu estou olhando para a consciência, buscando eu. Certo? Aqui eu estou olhando para a consciência, buscando eu. Então, o que é a consciência? É aquilo que percebe. Tá? Então, para que haja uma experiência, tem que ter algo que percebe e aquilo que é percebido. Só que para eu olhar a própria consciência que percebendo, tendo a sua função de perceber, tem que ter um momento anterior de consciência para poder ser percebido. O momento, ele diz assim, ó, se qualquer... aqui. Quais são os dois aspectos? Deve haver algo que é experimentado e algo que experimenta. Se qualquer um desses elementos for perdido, não haverá experiência. O menor momento de consciência só surge na dependência de um menor momento de consciência que o perceba. Este menor momento de consciência surgindo na dependência de seu objeto momentâneo de consciência é o que no budismo se conhece por consciência. Então, isso que a gente chama consciência, na verdade, não é um fenômeno que tem algo que conhece e algo que é conhecido. Tem um momento de que está acontecendo, tem um momento de conhecimento. Se eu for olhar para a própria consciência, eu não vou ver a consciência do momento presente, eu vou ver a consciência que já passou. Esse menor momento de consciência surgindo na dependência de seu objeto momentâneo de consciência é o que no budismo se conhece por consciência. Vamos seguir aqui, para ver se eu consigo clarear aqui também, que já estou me enrolando aqui também. O termo sânscrito é vijnana, para essa consciência, que seria o terceiro elo, essa consciência dual. Nós estamos operando aqui agora, a mente grosseira, a consciência dual. O termo é vijnana. O prefixo vi quer dizer parcial ou dividido. Então, a consciência é um conhecimento parcial ou dividido, em contraste com a palavra sânscrita jnana, ou yeshi tibetano, que significa simples conhecimento ou sabedoria, que não é dividida, não dual. Veja, aqui ele está trazendo aqui, nós estamos operando com a consciência que é dual, que é vijnana, que não é a consciência primordial, é a consciência dual, que sempre tem algo que percebe e algo que é percebido. Ele está sempre operando em dualidade. Então, a nossa experiência de mundo, né, quando a gente olha para as coisas, como a gente viu, né, a gente olha para está na nossa frente, um computador, a gente está surgindo simultaneamente um momento de consciência. Tem algo que está consciente e algo que é percebido. São simultâneos, assim. Essa é a experiência da consciência. Mas aquilo que está percebendo agora é um pulso de percepção. No instante seguinte, um outro par surge, uma outra experiência de consciência surge. Nós estamos sempre experimentando pulsos de consciência. Ele vai dizer aqui, então vamos tentar seguir.
o prefixo vi quer dizer parcial, dividido. Então, a consciência é um conhecimento, essa consciência dual, virginana, que opera com essa nossa mente incorporada, é um conhecimento parcial ou dividido, em contraste com a palavra sânscrita jnana, que aí é yeshe, aqui está ligada à sabedoria última, à consciência primordial, que significa simples conhecimento ou sabedoria. A diferença entre jnana e vijnana se torna muito importante nos estágios mais avançados da meditação sobre a vacuidade. Aqui a gente não vai nem conseguir penetrar nisso assim, porque a gente está tentando ver só a consciência grosseira. E essa consciência grosseira, ela é dividida entre aquilo que observa e aquilo que é observado. Mas tudo acontece dentro desse próprio domínio da consciência. Então, não tem uma coisa fora. Esse aqui a gente vai olhar de forma profunda como é que a nossa experiência se dá. E a gente vai ver no segundo estágio da meditação da vacuidade que tudo surge na nossa mente. Tudo surge como toda a nossa experiência são aparências para a nossa mente. A gente já viu isso, o Lama falando um pouco sobre isso. Então, o resultado dessa... Vamos tentar seguir, só para ver se eu consigo... o final fica mais assim, talvez palpável para nós. Então, o resultado dessa longa discussão sobre o que significa consciência no budismo é que quando, na esperança de resolver suas dificuldades, alguém pensa que o eu é esse contínuo de consciência que está por trás da sua experiência, ele está se referindo, de fato, a uma sequência de vijnanas, essa consciência que está o tempo todo iluminando, cessando, iluminando, cessando, iluminando, cessando. Não é uma coisa assim, sólida, independente, permanente. Então, também não tem um eu na consciência, que ele quer dizer, não tem um eu sólido e permanente na própria consciência, porque a consciência está sempre assim, essa consciência dual, vijnana, está sempre operando assim. Então vai dizer, então, esse contínuo de consciência que está por trás da nossa experiência de corpo, da mente, das sensações, tudo, ele está se referindo, de fato, a uma sequência de vijnanas. Ele pode não ter analisado isso tão profundamente, nós, né, praticantes, que estamos aqui agora, tão profundamente assim, mas ele ainda poderá aceitar, através do senso comum de espaço e tempo, que a natureza da consciência pode ser dividida do modo como nos referimos acima, entre momentos de consciência. O momento de consciência agora já é diferente do momento de consciência seguinte, que é diferente do momento... tem uma divisão de tempo e espaço aí. Além disso, uma vez que cada momento... tá aqui. Uma vez que cada momento de consciência tem um objeto diferente, cada momento de consciência é separado e distinto. Podemos ter consciência das formas, dos sons, dos cheiros, dos sabores, do que apalpamos, e também das consciências mentais, ou imagens mentais. Mas, sejam quais forem, todas são distintas de qualquer outro momento que surgiu antes, ou que irá surgir depois. Então, a nossa própria consciência também são momentos de consciência, são fenômenos que também estão em fluxo. Surge e cessa, surge e cessa. Então, o momento de consciência que surgiu já se foi, e o momento de consciência que surgirá ainda não é. Nós estamos falando aqui da consciência dual, vijnana, essa consciência grosseira, certo? Então, que é essa que a gente está operando agora. Então, essa consciência só pode ocorrer no momento presente. Ela é um fenômeno momentâneo. E um fenômeno momentâneo nunca poderá ser dito como sendo eu. Então, tal consciência que observa por detrás de todas as nossas experiências também não é o eu. Entende? Então, aqui, só para a gente tentar essa consciência vijnana, nós não somos essa consciência vijnana, nós somos a consciência primordial, essa é a nossa base última. Mas o que é ser a consciência primordial? Não é ser um alguém separado em algum lugar. Aí, para chegar nessa experiência, a gente vai ter que atravessar essa consciência grosseira, atravessar a consciência substrata. Então, aí é legal ver essa parte final aqui. No final da nossa análise, chegamos à conclusão de que o eu é simplesmente um conceito vago e conveniente que projetamos ora aqui, no corpo, ora lá, em uma sequência de experiências. Ora o eu é o corpo, ora o eu é o sentimento. Né? A gente se identifica, sabe? A gente é tão contraditório que a gente não vê isso. A gente diz assim, eu estou tão cansada. Quem está cansada? É o corpo. Eu estou tão feliz.
Então, assim, a gente usa o eu indistintamente, a gente nem sabe bem, né? O que a gente usa assim, sem saber, a gente não se aprofunda o que é esse eu, a gente só simplesmente começa a... Então, é um conceito vago e conveniente que projetamos ora aqui, ora ali, em uma sequência de experiências e que não possui nada inerentemente. Alguém pode desejar manter a ideia do eu como sendo, então, a continuidade da sequência de eventos físicos e mentais que constituem a personalidade, e que ele não precisaria ter as características de ser durável, separado e independente. Aí ele diz, mas isso ainda seria uma mera redefinição do termo eu e não explicaria a nossa reação emocional a ele, que é o ponto principal. O budismo não está interessado em esclarecer se nós temos um eu ou não. Pode-se dizer que, quando olhamos o modo como alguém sofre, o modo como alguém pensa e responde emocionalmente aos eventos da vida, é como se alguém acreditasse que há um eu separado, simples e independente. E ainda, numa análise mais acurada, que esse eu não pode ser isolado ou encontrado. Em outras palavras, demonstramos que os skandhas são vazios de si mesmos, vazios de um eu. Mas, em termos da verdade relativa, entretanto, como estamos emocionalmente muito apegados a essa noção de um eu, todos os nossos padrões mentais e hábitos de pensamento, suas caras, você quer o segundo elo dos 12 elos, né? As nossas marcas mentais, as nossas marcas de energia também, alimentam e fortalecem a noção de um eu inerentemente existente. As ações que fazemos baseadas nessa percepção vaga de um eu criam o mundo em que uma pessoa vive. Em outras palavras, embora não exista nenhum eu em termos absolutos, nós temos, nos termos da verdade relativa, a pessoa ainda irá sofrer o resultado das suas boas ou más ações do passado. Por quê? Porque nós estamos com essa mente que opera com essa visão limitada de si mesmo, a gente colhe as consequências, porque a gente está operando com apego, aversão, né? A gente está operando com essa reatividade. Então, aquilo que a gente não quer, a gente sofre, a gente tem sofrimento, que a gente quer segurar, né? Então, a gente vive, mesmo que o eu não exista, porque a gente vive a gente tem essa reação, padrões mentais e hábitos de pensamento que fortalece essa noção de um eu, a gente vai ter as consequências das nossas ações, entende? A gente vai sofrer as consequências, porque a gente vai estar operando com esse filtro, com esses padrões mentais e hábitos de pensamento. Para ilustrar esse ponto, por exemplo, podemos tomar a chama de uma vela. Alguém pode dizer, genericamente, algo como: esta chama queimou durante todo o dia. Mas, em termos absolutos, então, em termo relativo, aparente, parece que a vela realmente queimou durante todo o dia, a chama da vela. Mas ele diz, mas em termos absolutos, quando você olha de forma profunda, nenhuma chama queimou durante o dia. A chama nunca foi a mesma de um instante para o outro. Nunca houve nenhuma chama separada, independente ou durável. O que a gente chama de chama, na verdade, é o resultado de um processo de o fogo queimando na parafina, no pavio, que produz aquela chama. Então, a chama não existe inerentemente. Ela já é o resultado de um fogo queimando no pavio com parafina. E a cada instante é um momento diferente, é uma chama diferente, se você olhar de forma profunda. Então, ele quer fazer um paralelo aqui, né? Que esse eu, apesar de a gente achar que tem um senso de continuidade, de inerência desse eu, mas toda a nossa experiência são pulsos acontecendo, momentos de experiência. Como a vela, a chama da vela, né? Nunca houve tal coisa como uma chama, muito embora nós possamos falar significativamente sobre chamas. A chama da vela está ali. Que vela linda. Que chama gostosa. Vou acender meu incenso na vela. Ela opera. Como esse senso de eu também opera. Mas o ponto é que ele não existe como a gente acha que ele existe. Ele opera, mas ele não existe como a gente acha que ele existe. Esse é o ponto, esse é o engano, né? Então, quando alguém medita sobre a vacuidade dos 5 skandhas, ele passa a enxergar as coisas como elas são. Não há nada sólido e real a respeito delas.
elas não possuem características estáveis, forma, sensação, percepção, formação mental, e a própria consciência dual, né? Vijnana, separadas, independentes, e nem há um eu nelas. Como em um sonho, uma vez que a pessoa perceba que no sonho não tem nenhuma pessoa sofrendo ou sendo queimada, do mesmo modo, quando ela foca sua atenção na ausência de existência inerente dos 5 skandhas, todo o sofrimento causado pela noção de um eu se desfaz. Porque aí a gente vai começar a relaxar, a gente vai começar a se relacionar com a nossa experiência de um outro lugar, com essa mente mais ampla que busca. Por isso que essa investigação precisa ser feita de fato por nós. Entende? A gente querer fazê-la e ver o resultado dela, né? Que é a gente ampliar a nossa experiência. Então, a gente vai ver que tem uma inteligência operando, mas essa inteligência não é limitada a esse corpo, a esses sentimentos, a essa mente, esses conceitos, ideias, crenças, esses, né, padrões mentais que estão operando aqui agora, que vêm do nós construímos, né, nosso karma. E essa consciência dual também não é a nossa verdadeira natureza. A consciência mental humana não é a nossa verdadeira natureza. Não tem um eu inerente aí. Por isso é que quando não vai haver morte nesse sentido assim, né? Então, a mente pode descansar então pacificamente no espaço vazio, com perfeita confiança e segurança. Isso quando a gente começa a praticar de fato, olhar de fato isso. A gente vai experimentando uma abertura, uma abertura e uma confiança. Mas porque a gente começa, a gente tem que olhar, a gente tem que fazer olhar o corpo, olhar a vacuidade do corpo, investigar o corpo, investigar a nossa experiência dos sentimentos, da nossa mente, para a gente ver isso. Não vai ser por crença, nem porque alguém disse, é porque a gente viu diretamente. Então, através da meditação por esse método, aqui de examinar a vacuidade dos 5 skandhas, nessa primeira abordagem, né, na nossa experiência mais grosseira, todas as dúvidas sutis são desfeitas e a mente pode repousar naturalmente no espaço da vacuidade. Essa vacuidade dos 5 skandhas. Mas aí a gente depois vai aprofundar ainda mais para ver a vacuidade dos fenômenos, aí tem as outras abordagens, até chegar na consciência primordial e ver que a própria consciência primordial, ela é vazia, a vacuidade é vazia de si mesma. Então, ela é uma vacuidade luminosa, é um espaço luminoso, não tem um eu. Porque a gente tende nossa cultura cristã, principalmente, a gente busca uma alma que está em evolução, que está em alguém que a gente, né, que segue, assim, né? O que segue é a consciência primordial, assim, que está operando incessantemente a consciência primordial. Aí vamos ler só essa parte, já, viu, Roberto? Só um minutinho. Então, o fruto da abordagem Shravaka, que é essa primeira abordagem. Nosso apego instintivo e emocional a uma vaga noção de um eu é a causa de todo o nosso sofrimento. Da ideia de um eu surge a ideia de um outro. E da interação do eu com o outro surge o desejo, o ódio, a delusão ou a ignorância. A gente já viu, né, o Lama falando sobre isso aqui. Há muitos tipos de desejo, incluindo carência, inveja e avareza. O ódio pode tomar a forma do ciúme, da raiva, do ressentimento. Ou seja, com ignorância surge, com a ignorância da nossa verdadeira natureza, surge a delusão operando, que é esse senso de eu, unitário, independente, né, permanente. Surge o outro, a separação, né, do mundo, da nossa experiência. Aí, com isso, vai surgir os apegos e as aversões, as esperanças e os medos, que é, né, apego e aversão. E da apego e aversão, desejo e ódio, delusão e ignorância, né, vai surgir o desejo, o apego aqui, o ódio, a aversão, e a delusão e a ignorância. Então, os 3 animais, começa a girar a roda do samsara. Aí ele vai dizer, há muitos tipos de desejo, incluindo a carência, inveja e avareza. O ódio pode tomar a forma de ciúme, da raiva, do ressentimento. A delusão pode tomar a forma de insensibilidade, estupidez e confusão. Um pouco agora nós estamos confusos. Desses estados mentais doentios surgem as nossas motivações por eles desses estados mentais doentios surgem as ações motivadas por eles e os seus resultados, ações não virtuosas e seus resultados. Os resultados tomam a forma de todo tipo de sofrimento, dos quais uma pessoa não pode escapar enquanto estiver identificada com si mesmo que está sofrendo. Então, a única maneira de remover o sofrimento é realizando o não eu.
ausência de existência inerente. Não é que o eu não existe, ele existe, opera, mas não inerentemente. É um processo, um conjunto de fenômenos interligados aqui. Então, a mente de sabedoria que realiza um não-eu, só um instantinho, Roberto, já. A mente que realiza a sabedoria, a mente de sabedoria que realiza um não-eu é como a luz removendo a escuridão. Como a escuridão não pode existir na luz, o sofrimento não pode existir na luz da mente de sabedoria. Onde houver o sofrimento, o apego à noção de um eu ainda está presente. Onde há um eu presente, a ignorância sobre o não-eu. O único modo de remover o sofrimento é remover a ignorância que causa o apego a um eu. Então, a meta desse estágio, do primeiro estágio de contemplação da vacuidade, que é o estágio Theravada, é a remoção do sofrimento. Essa meta é chamada Nirvana. Ele não está tentando remover o sofrimento de todos os seres, nem está aspirando pelo estado búdico ainda, a iluminação. Ele não possui a visão, a compreensão e a confiança necessárias para tanto. Seu objetivo aqui é relativamente modesto. Ele almeja simplesmente remover as causas do seu próprio sofrimento, que é o primeiro estágio do caminho, assim, né? Caminho Unayana, assim. Porém, ninguém poderá dizer que essa realização da vacuidade não seja muito profunda. Ela corresponde ao caminho do Bodhisattva do primeiro ao sexto nível. Ela remove boa parte dos véus da ignorância e da confusão que tornam os mais profundos e mais sutis níveis da prática tão inacessíveis. Então, a gente primeiro vai precisar atravessar a solidez desse senso de eu. A gente vai precisar, primeiro, por isso que o Prajnaparamita é o primeiro ensinamento do Bodhisattva, Mahasattva, é atravessar a vacuidade, ver a vacuidade dos 5 skandhas. Então, aqui também, nas etapas tradicionais de contemplação, né, da meditação da vacuidade, a gente vai olhar primeiro também a vacuidade dos 5 skandhas. E aqui também o Lama está trazendo para nós olhar, nessa 4 aplicações da atenção plena, nessa etapa de Vipassana, olhar profundamente corpo, sensação, percepção, formação mental e consciência, né? E formação mental, e fenômenos, né? Corpo, sensação, mente e fenômenos. Fenômenos aí, no caso, vai implicar tudo. Né? Então, ele vai dizer, então, ao realizar o não-eu dos 5 skandhas, o praticante prepara-se para trilhar os caminhos dos veículos mais elevados, o Vajrayana, o Mahayana, o Vajrayana e o Dzogchen, né? Cuja meta não é só a remoção do seu próprio sofrimento, mas do sofrimento de todos os seres. Que, na verdade, a gente vai realizar aqui a nossa realidade, a nossa experiência é uma manifestação da nossa própria consciência, não está separado de nós, tudo que nós experienciamos é a nossa mente. Por isso que faz sentido, né, a gente buscar a iluminação para benefício de todos os seres, porque, na verdade, para benefício de toda a nossa experiência de mundo. Né? Oi, Roberto, diz aí. Já deu 9 horas. Olá. Eu costumo entender, normalmente, quando o autor fala em eu nesses textos, como algo da mente conceitual, né? Porque a mente conceitual, ela forma o eu e tal. Agora, tem uma coisa antecessora a essa mente conceitual denominando eu, que é uma experiência de separatividade. Porque esse muitos senso de animais eu não inato humanos... aí, que ele vai falar aí, nesse senso de eu inato. Essa sensação muitos já vem... seres sencientes não humanos, eles têm, pelo comportamento que a gente observa nos outros animais, que eles operam com a experiência de separatividade, sem um eu conceitual claramente sofisticado e linguístico que nós temos. Né? Isso parece fazer sentido até esse momento? Sim, não, aí é claro. Então, porque às vezes dá a impressão que transcender o eu resolveu. Não. Transcender o eu conceitual tira um pouco da ocultação da ocultação, sabe? A primeira etapa é a primeira etapa. Ele diz aqui, a primeira porque tem alguma coisa... Porque você leu no texto alguma coisa que é muito não intuitiva, mas que pode ser verdadeiro, de que, em vez dessa sensação que eu tenho, claro, eu imagino que todos tenhamos, de uma continuidade, você vê, já são 9 horas, tem que acabar daqui a pouco, tempo, vir a ser e tal, a gente tem... Aparece, desaparece, aparece, desaparece, em cada instante milimétrico. Então, é possível que seja assim? Claro que é possível. Apesar de que o senso comum nos daria, primeiro, que a gente parece algo durante algum tempo, né? Então, tudo bem. Agora, porque o eu já me parece a derivada segunda, entendeu? O eu já parece um conceito, quem eu acho que eu sou, o humano.
Mas o problema é É uma mais reação profundo. emocional, ele diz, é uma reação emocional, nós temos uma identificação emocional com isso. Na verdade, eu acho que os outros animais também, assim, mamíferos, também têm reações emocionais. Mas a nossa reação É mais emocional, dada uma ainda. sofisticação de linguagem cognitiva, fazem com que a gente É realmente solidifique a bolha e que a gente tenha um certo reificação. sucesso naquilo que a gente acha que é externo. A gente tem, como você falou, é operativo. A gente faz as coisas, às vezes está tudo errado, mas às vezes dá certo. Aí a gente ganha um gás, a gente tem ciência, a gente está conversando. Eu estou do outro lado do mundo, aqui já são 1h05, eu estou em Lisboa, né? Então, a gente está, entendeu? Então, é possível a gente estar se comunicando, isso é quase um milagre, né, gente? Imagina aqui, há 500 anos, estava o Cabral saindo daqui de perto, entendeu? Imagina que você fosse o sujeito mais inteligente do mundo há 500 anos, se você olhasse como está hoje, você vai falar, nossa senhora, isso é impossível, não é? Então, a gente não sabe o que é possível de tudo. Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode chegar a essa conclusão. Mas eu acho interessante, mas é só para a nossa reflexão, a gente vê que transcender o eu não vai ser suficiente, infelizmente. É só a primeira fase, a primeira etapa. Né? Porque, mas o que me fica assim é essa separatividade, porque eu sempre falo, os mestres falam, experiência direta. Gente, os sentidos fazem quase que a gente acha que tem experiência direta da separatividade, né? Então, a gente vai falar os sentidos também sendo delusórios. De alguma maneira, o karma nos fez com um corpo que botou periféricos, que são os sentidos, e que... Gente, eu tenho uma figura que eu acho ótima. Maharaja, vocês devem conhecer, figura a roda da vida. Ele é como o senhor do samsara. Se eu fosse Maharaja, o que eu queria que o pessoal... Como eu faria que o pessoal ficasse no samsara? Eles achando que são livres. A gente acha que é livre, né? Aí eu, por exemplo, ficar cego, eu vou falar, ferrou. Aí eu faço assim, estou enxergando e tal, o meu corpo pode vir daqui, ir para lá, então eu estou livre. Aí você fala, não, é que nem o Paulo falou, livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um ser que se sente separado, que acha que a sua decisão faz o que importa e ele tem autonomia na decisão. Aí você vai chegar à conclusão que a liberdade é não ter essa autonomia, porque você vai operar a mente sem ser... Isso é muito estranho, entendeu? Sem ser separado. Não quer dizer que a gente consiga realizar, mas pelo menos a gente mapeia. Eu acho bacana para quem tem essa facilidade de tentar mapear, mesmo que a gente chegue à conclusão que fale, não entendi direito. Porque algumas coisas a gente entende e vai ticando, outras não vai. Essa é uma coisa que eu acho que é uma reflexão legal, que transcender o eu não vai ser suficiente, infelizmente, mas vai ajudar muito. É o começo, isso, precisa começar por aí. Começar a se desidentificar dessa experiência mais grosseira, né? Está ligada aos sentidos, É isso. Mas é isso. Eu tinha um texto aqui para a gente compartilhar de uma... Bom, eu acho que não vai dar, né? Eu não vou esticar mais que... Se vocês estiverem muito dispostos, mas... Era um texto interessante. 4 princípios para a aplicação da transformação atenta. Reconhecimento, aceitação, investigação e não identificação. Mas vocês estão cansados? Como é que estão? Muita coisa na cabecinha, né? Muito... vai dar estourar. Acho que a gente precisa digerir hoje. É muita coisa. Então tá, queridos. Aí... É isso, então vamos voltar ali para o texto só para a gente... Cadê aqui? Kindle. Capítulo, né? Eu ainda queria terminar aqui, vamos terminar, só o restinho, que eu parei aqui, que ele vai dizer. Então, atenção plena abrange uma vasta gama de fenômenos, gerando insights, nós paramos aqui, né? Todos os elementos do sistema corpo-mente interagem como eventos coerentes, dependentemente relacionados, e, de fato, não há espaço algum para um eu autônomo que gerencie tudo isso, assim, como se existisse, né? Então, a atenção plena abrange uma vasta gama de fenômenos, gerando insights sobre como todos eles se interrelacionam. Os fenômenos que investigamos incluem todos os eventos físicos do corpo e coisas externas ao corpo, todos os sentimentos e as formações mentais, e, finalmente, a própria consciência. E a revelação que se obtém a partir de tudo isso é de que não existe um eu autônomo coordenando esses fenômenos, mas sim um complexo conjunto de inter-relações que operam por conta própria, sem um gestor único e externo. O Buda disse diversas vezes, quando discutia esse tema, que devemos verificar isso com a nossa própria experiência.
devemos obter um insight, uma experiência direta, e, em seguida, aplicá-lo à nossa experiência com os outros. Às vezes, podemos fazer isso observando o comportamento das outras pessoas, mas quando se trata de estados mentais, isso normalmente não é possível, e por isso precisamos extrapolar fazendo inferências a partir da nossa própria experiência. Fazemos a seguinte reflexão: da mesma forma como isto surge na minha experiência, provavelmente ocorre na experiência dos outros. O processo é semelhante ao que nós exploramos na prática da bondade amorosa, em que começamos gerando bondade amorosa conosco, né, por nós mesmos, e em seguida estendemos para os outros seres. Aqui a gente vai fazer essa investigação conosco mesmo, e depois a gente estende para entender um pouco o que pode estar acontecendo com os outros, assim, né? Aí a gente vai gerar empatia, a gente vai compreender bem. Quanto mais a gente consegue olhar para nossa mente, para nossos processos, nossos sentimentos, como a gente se identifica, a gente vê como é que os outros também, a gente vê mais facilmente os outros operando na mesma condição, né? E aí a gente gera empatia, gera vontade de ajudar, de fato, né? Mas a gente só consegue ajudar quando a gente se ajuda também, a gente só vai poder ajudar os outros se a gente passar pelo processo, né? E aí o capítulo termina só ele falando, eu não vou ler de novo, porque a gente já leu aqui, convido vocês a ver, sobre os 3 temas. A impermanência, existem 3 temas que o Buda enfatizou fortemente para essas práticas de insight: impermanência, insatisfatoriedade, né, ou sofrimento, e a ausência de identidade. Os 3 temas que a gente viu, né? Anicca, Dukkha e Anattama, né? Que são as 3, como a realidade é, e a gente tende a não percebê-la assim, né? Então, com as práticas de insight, a gente vai investigar que as coisas realmente são impermanentes, que as coisas... toda a felicidade que a gente busca nas coisas são insatisfatórias, a gente experiencia o sofrimento, e a ausência de identidade. Nada tem existência inerente. Aí aqui, não sei se dá tempo. Vamos ler, então, só para concluir, porque tem gente que não possa não ter o livro, né? Então, a impermanência só pode ser entendida quando saturamos a mente com a compreensão da natureza transitória e flutuante de todos os fenômenos condicionados. Por que isso é tão importante? É crucial porque muito da forma como agimos e pensamos baseia-se na premissa exatamente oposta, de que as coisas são estáticas e de que podemos fazer com que permaneçam do jeito que desejamos. Um dos problemas fundamentais é que temos a tendência de reificar as coisas, fazendo-as parecer permanentes e estáveis, quando na verdade não são. Entramos em relacionamentos, adquirimos coisas e dizemos, aqui mora a minha felicidade. Ao fazermos isso, suprimimos a natureza transitória do mundo experienciado. Compreender essa questão intelectualmente é uma coisa, mas outra coisa bem diferente é experienciá-la, momento a momento, e adaptar o nosso modo de vida em conformidade com essa compreensão. Ao reconhecer nossos apegos aos eventos e às pessoas, podemos transpor essa falsa sensação de permanência e substituí-la por uma visão mais profunda da realidade. Então, aqui é a importância da gente ver a impermanência, né? Aí é o segundo tema, a insatisfatoriedade ou o sofrimento. É o segundo tema, também chamado de dukkha. A ênfase aqui, como discutido anteriormente, é reconhecer a realidade das nossas vidas. Um erro comum é associar todo o nosso bem-estar a estímulos agradáveis externos, casa, família, esposo, filhos, situações que estão sujeitas a mudanças o tempo todo. Nós nos agarramos a essas coisas com urgência, como se elas fossem nos apoiar, mas não vão. Em vez disso, elas irão inevitavelmente mudar. E se investirmos o nosso bem-estar nelas por apego, viveremos em constante ansiedade, à medida que essas mudanças forem nos atingindo. E isso é sofrimento. Não porque a situação esteja errada, mas porque buscamos uma base duradoura para o nosso bem-estar em eventos que não perduram. E a última desses 3 temas é a não identidade, a ausência de um eu intrínseco. Isso é crucial, porque o oposto, fixar-se a um eu intrínseco, é a confusão, a distorção mental fundamental, a raiz de onde surgem todas as outras aflições. Tudo que foi discutido acima são ensinamentos budistas fundamentais. A principal ênfase é curar o indivíduo, trazer uma maior sanidade. Nos capítulos seguintes, exploraremos as práticas Mahayana, que desenvolvem esses temas, abrindo dimensões mais profundas para a introspecção
por meio da integração de sabedoria e compaixão. E aí a gente termina o capítulo 11, que foi longo e profundo, porque, na verdade, a práticas de sabedoria são o ponto, né? Assim, né? Vamos ajudar a realmente escrutinar, a remover a ignorância da nossa verdadeira natureza. Elas são muito profundas, a gente vai ter que gerar uma mente, a gente tem que remover obstáculos, gerar méritos, para a gente poder ir avançando nesses processos. Assim. A gente vê começar a furar, né, essa realidade usual que a gente está operando, né? Com o eu se achando, né, separado, identificado com o corpo, com os sentimentos, com a nossa mente, e experienciando um sofrimento que a gente poderia evitar simplesmente, porque a gente está apegado, identificado, reificando a si mesmo e a experiência. Então, desculpem, gente, mas foi meu... Eu quis trazer um pouquinho do Kemputsu Tengyatsu, porque até para dar o gostinho, assim, para vocês irem atrás, assim, porque é um ensinamento muito profundo, muito maravilhoso, e também para ver que é profundo, assim. A gente precisa olhar, não é uma coisinha assim, não é bem... O Buda furou a realidade. Ele gerou uma mente clara, profunda, que viu a realidade como ela é. Então, se a gente se sente inspirado e a gente não quer aliviar o nosso sofrimento, que é a primeira motivação que faz a gente estar no caminho, é a gente se liberar do sofrimento, né? Que é a primeira etapa. Então, a gente vamos seguindo, né? Se está fazendo sentido, vamos seguindo, né? É muito maravilhoso, Flori. Você queria falar, o que você queria falar está nesse outro livro que você indicou? Não, o texto que eu queria trazer para vocês era mais... que eu acho que eu vou trazer no próximo encontro, a gente começa com ele. É uma aplicação, assim, prática das 4 aplicações da atenção plena. É um textozinho que eu tirei do Jack Cornfield, que é um mestre da tradição Theravada, e ele traz, assim, a aplicação desses um pouco, né? De como a gente olhar para a nossa experiência, então, na prática, assim, aplicar aí. Como a gente aplicar, por exemplo, as 4 aplicações da atenção plena na nossa experiência, assim, no nosso dia a dia, assim. Então, eu acho que é legal uma coisa prática, tá? Então, a gente vai começar o nosso próximo encontro com esse texto, que é praticamente uma orientação de prática, assim, para o nosso dia a dia. E talvez um outro do Nankai Norbu Rinpoche também, que é importante. Assim, como a gente pode manter essa mente que quer estar presente para ver a realidade como ela é, assim. Que quer estar presente, assim. Tá bom? Então, vamos fazer as nossas preces para a gente encerrar. Vamos fazer uma prece mais rapidinho, porque foi cansativo hoje. Eu realmente também estou... cabeção, assim, esses estudos de Vipassana, assim, cabeção, assim. Então tá, vamos dedicar os nossos méritos e fazer a dedicação final lá, para ser mais rápido. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Preste uma vida ao Lama Alan Wallace, que também já inclui todos os nossos lamas aqui, no começo. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Vamos direto aqui para a dedicação final. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Udiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Que eu adiro, Organ Lama Drupilendra, o Atikya Malapa, Dei Salagopa, Show.
Então, queridos, boa noite, boa semana para vocês. Boa Boa noite. noite. Descansem um pouquinho. Boa semana, Obrigada, pessoal. Flori. Valeu. Obrigada.